Perdoar é soltar. Eu vou te contar sobre a experiência de perdão mais transformadora da minha vida. Que situação é essa em que a pessoa que foi perdoada nem sequer imagina? No ano de 2013, eu estava de férias no Nordeste, fazia 7 dias que eu estava naquele lugar e eu fui atropelada. Foi um acidente grave, eu tive traumatismo craniano, fiquei hospitalizada vários dias. Esse acidente aconteceu às 6 da manhã, numa rua em que não deveria haver tráfego de veículos. Então, num primeiro momento, não havia risco, a preocupação de olhar para o lado para atravessar a rua. E eu realmente atravessei a rua, provavelmente sem olhar, né? Não me recordo. E aí aconteceu o acidente. Na época eu era casada, eu estava com meu ex-marido e eu não consigo nem imaginar quão enorme foi o sofrimento que ele passou naquela situação. E estava sozinho num lugar, passando por aquele perrengue todo. E a pessoa que era condutora do veículo jamais procurou a gente no hospital para saber se a gente precisava de alguma coisa, para dar o suporte que ele precisava. Eu nem sei se ela sabe se eu sobrevivi ou não. Depois desse acidente, a minha vida se transformou num objetivo de vingança. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer com tudo que eu sentia com relação a essa pessoa. Mas no mínimo eu tinha vontade de falar muitas coisas para ela e eu esperava que ela pedisse um perdão que talvez ela nem imagine que ela precisasse pedir. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que, além de tudo, teoricamente, quem cometeu o erro fui eu. Eu que atravessei a rua e não estava olhando para o lado. Eu consegui os dados dessa pessoa, eu consegui saber quem ela era, eu consegui saber onde ela morava perto daquele local e por isso que ela estava transitando, porque apesar de o trânsito ser impedido na rua, naturalmente os moradores precisam sair para trabalhar. Eu fiquei durante anos fazendo tratamento com antidepressivos, com outros medicamentos, terapia, gastei muito dinheiro com isso e guardava todos os documentos relacionados às minhas consultas, aos medicamentos. Eu montei um dossiê e eu estava planejando um grande processo judicial. Porém, no meio disso tudo, no meio desse processo de depressão, por ordem médica, eu comecei a fazer atividade física. Foi assim que a corrida entrou na minha vida. E aí, por influência da treinadora de corrida que eu já tinha naquela época, eu fui participar da Up Hill, correndo 25 quilômetros lá na Serra do Rio do Rastro. Estava lá no alto da Serra do Rio do Rastro, olhei para baixo e eu não sei se você já esteve naquele lugar, mas se nunca esteve, esteja. Aquela visão daquela estrada serpenteando a montanha e eu lá no alto e a emoção da prova e todo o sentimento que tem envolvido nisso, no esporte, nas pessoas, a vibração, aquilo foi me emocionando de um jeito e de repente veio um pensamento assim: estar aqui é consequência de uma tragédia que me aconteceu. Uma tragédia cuja responsabilidade, se for de alguém, é minha. Eu queria que ela pedisse perdão por ela não ter feito uma coisa que era minha expectativa. Mas toda essa consciência só caiu na minha ficha quando eu estava lá, no alto daquela serra, vendo tudo o que eu fiz, tudo o que eu transformei a partir desse momento, dessa tragédia, dessa fatalidade que aconteceu. Foi nesse dia que eu entendi o que é perdão. Perdoar foi parar de guardar documentos. Perdoar foi jogar no lixo os dados da pessoa que eu tinha conseguido. Perdoar foi encerrar conversas com advogados. Perdoar tirou uma carga da minha vida que aquela pessoa do outro lado não imaginava que aquilo um dia existiu. Ela com certeza não tem a mínima dimensão de tudo que eu alimentei de negativo durante aquele tempo. Quando a gente perdoa, isso acontece dentro da gente. Eu não preciso encontrar essa pessoa e dizer: vem cá, eu te perdoo. Eu estou em paz com o meu sentimento com relação ao que aconteceu. Isso é perdão. Oferecer perdão não tem a ver com declarar uma frase para alguém. E se alguém me pede perdão por alguma coisa, eu geralmente digo: olha, isso precisa acontecer dentro de você. Eu trouxe essa história agora porque é a fase em que tudo aconteceu. Na semana que vem completam 11 anos desse fato. É um período em que eu sempre fico refletindo muito sobre como essa fatalidade me trouxe aonde eu estou. Mas na verdade essa fatalidade ela não me trouxe.
eu fui a partir dela. É muito importante a gente reconhecer que às vezes você fica amarrado, olhando para o passado, olhando para coisas que aconteceram, e enquanto isso o tempo está passando e você poderia simplesmente estar evoluindo em paz. Tem um pensamento que eu gosto bastante, que é que o perdão ele não muda o passado, mas ele amplia muito o futuro. Eu sei que esse não é o assunto desse canal, mas é uma experiência pessoal minha que eu gosto muito de compartilhar, porque também tem a ver com a forma como a gente se expressa para o mundo. Então, se você está passando ou tem alguma situação assim na sua vida, lembre-se de que o perdão, ele precisa acontecer dentro de você. Não espere alguém vir pedir perdão. Perdoar é soltar.